Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Fortaleza. Bruno Henrique está fora do jogo contra o Fortaleza nesta quinta-feira, no Maracanã, devido a uma entorse no tornozelo. O atacante sente muitas dores e está em tratamento intensivo para tentar retornar contra o Criciúma, em Brasília, no dia 20. Nação, tá complicado essa parte de BH e Cebolinha lesionados. Vai ser um jogo difícil contra o Fortaleza e, na minha opinião, o Tite deveria começar com Matheus Gonçalves, que está muito mais preparado do que Lohan e o Éder. Até porque não dá para entender ele não gostar do Matheus Gonçalves, sendo que ele veio de uma boa temporada no Bragantino, que quis até comprar o jogador e o Flamengo não aceitou. E no último jogo, de agora contra o Cuiabá, ficou claro que Matheus Gonçalves está mais preparado e que está sendo um erro do Tite, deixando-o de molho no banco e optando por outros jogadores. O Palmeiras fez uma oferta de forma oficial a Gabigol, segundo o jornalista Vini Casagrande. O Palmeiras enviou uma proposta para Gabigol assinar um prato e jogar pelo Verdão por 4 anos, a partir de janeiro, quando termina seu contrato com o Flamengo. A diretoria paulista agora aguarda a resposta do empresário do atleta, Júnior Pedroso. Galera, já é praticamente certeza que veremos o Gabigol no Palmeiras. Pergunta é, quando? O Flamengo ainda tem esperança de chegar a alguma oferta de fora. Raramente, o Flamengo tentará uma renovação, até porque o jogador não mostra interesse em permanecer no clube. Ele quer ir para o Palmeiras e o técnico do Palmeiras quer ele no time. Gabigol já falou que sonha em ir para a Copa do Mundo e, como já falei no vídeo anterior, como jogador, essa é a melhor opção para a carreira dele. Como torcedor, é claro que fico chateado em um jogador do nível dele está reforçando um rival direto do nosso Mengão. Negociação por Claudinho avança. Os representantes de Claudinho estão no Rio de Janeiro hoje para se reunir com o Flamengo e apresentar uma proposta ao Zenit. O clube russo quer 20 milhões de euros, enquanto o Flamengo oferece 15 milhões de euros mais bônus. Marcos Braz tem conversado frequentemente com Claudinho, que deseja jogar no Flamengo. Provavelmente, dessa vez, realmente veremos Claudinho no Mengão. O que dá para entender é que falta detalhes. Como vai ser a forma de pagamento? Porque o Flamengo quer dividir em uma quantidade de parcelas que não agrada o Zenit. O Flamengo também quer pagar cerca de 5 milhões de euros em metas que serão estabelecidas no contrato. Então, é questão de detalhes para o Flamengo anunciar Claudinho. O Bournemouth prepara uma nova oferta por Wesley. Após ter a primeira proposta recusada, o time inglês prepara uma nova oferta de 15 milhões de euros pelo lateral direito Wesley. O Flamengo, que inicialmente rejeitou a oferta de 12 milhões de euros, agora parece inclinado a aceitar a nova proposta e já busca um substituto para a posição. Fala aí, nação. Deixem nos comentários se vocês concordam ou não em vender o Wesley 15 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo deveria aproveitar essa oportunidade, até porque é uma boa quantidade de dinheiro em um lateral que não tem muitos bons momentos pelo Mengão. E aí, qual a opinião de vocês? O Flamengo mantém o interesse em Lucas Paquetá. Mesmo com interesse em Claudinho, o Flamengo não desistiu de Lucas Paquetá. A diretoria prepara uma proposta oficial para o West Ham, visando comprar em definitivo o meia. Paquetá vê com bons olhos um retorno ao clube e está disposto a ajudar na negociação. O Flamengo está montando uma seleção. Se hoje já estamos brigando por todos os títulos, imagine com essas novas contratações. Há pouco tempo atrás, Paquetá estava tudo certo para ir ao City. E é absurdo essa contratação que o Flamengo está tentando. Fala aí, Nas, quem daria a vaga no time titular para Paquetá? Como vocês escalariam o time? Leilão do terreno do gasômetro, Marcatura do Rio de Janeiro, anunciou que o leilão do terreno do gasômetro será em 31 de julho, com lances a partir de 138 milhões de reais. O terreno será usado para construir um estádio com capacidade mínima de 70 mil torcedores. O Flamengo precisa cumprir 11 requisitos definidos pela prefeitura, incluindo diretrizes e sustentabilidade e infraestrutura. Esse estádio do Flamengo tá prometendo, hein? Porém, eu só começo a acreditar quando o Flamengo realmente estiver começando a construir o estádio. Até porque estamos em um ano político e depois tudo pode mudar. E boa parte do governo do Rio de Janeiro é contra a construção do estádio, por medo do Maracanã ser abandonado. O Flamengo tem 6 desfalques contra o Fortaleza. O Flamengo terá 6 desfalques confirmados para o confronto contra o Fortaleza, além de Bruno Henrique com entorse no tornozelo e Everton Cebolinha com lesão no quadril. Os jogadores Varela, Vini, Dela Cruz e Arrascaeta estão fora por convocações para a Copa América. Igor Jesus voltou a treinar e pode ser relacionado para o jogo. É isso aí, nação. Essas foram as notícias das últimas 24 horas do Mengão. Não perca nenhum detalhe, deixa seu like, comenta e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão.